Olá, gente. Manas, mulheres lindas, rainhas, deusas, cheguem. Amigos, cheguem também. Esse é um assunto que é de interesse de todos nós. E uma mana me pediu para que nós conversássemos sobre responsabilidade afetiva. Então, está aqui. Vamos começar a conversar sobre esse assunto. Eu vou aguardar algumas pessoas chegando. De repente deu um suadeiro aqui. Ah, Lídia, Cléris. Olá, Cléris, tudo bem? Lídia, minha linda, como é bom ver você aqui. Boa tarde. Boa tarde, gente. Vou aguardar mais um pouquinho. Outras pessoas disseram que viriam, vamos ver. Ó, é importante. Oi, Cléris, eu tô bem. Tô bem, sim. Graças a Deus. É importante que vocês. Eu vou fazer uma introdução ao tema e depois que vocês participem para que a gente possa desenvolver bem a temática, né? Juntamente com as dúvidas, comentários, acréscimos que vocês venham fazer, tá bom? Eu gosto de fazer live assim, batendo papo, conversando. Ah, minha linda, que bom, eu fico feliz, sabia? De poder estar participando, né? Também, assim, através da live, Lídia. Que bom, obrigada. Isso me incentiva. Isso me incentiva. Então, eu só estou esperando mais um pouquinho. Eu não sei se eu escolhi um dia e um horário ruim, né? Porque assim, eu já expliquei a vocês, né? Eu não gosto de ficar me planejando com muita antecedência, porque às vezes no dia calha de não funcionar por 1 milhão de outros fatores. E aí hoje, de repente, eu estou tranquila e aí eu falei, vou falar hoje sobre esse tema. Então, desculpem de estar sendo assim em cima, né? Mas vai ficar gravado, quem não assistir agora, assiste depois. Tá quente aqui, gente. Tá. Estava mais fresquinho, sabe? De repente, esquentou. Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é assim. Ou então é o café também muito quente. Eu tomo demais café, gente. Adoro café, sabe? É um dos meus vícios, assim. Muito bem. Estou gostando porque alguns amigos estão aparecendo e legal isso, viu? A participação dos homens nessa temática é fundamental. Tá? É fundamental. Alguém está falando, cuidado com o refluxo. É verdade. E o pior é que eu tenho esse problema. Eu tenho que tomar remédio para o estômago diariamente. Mas, gente, café, sabe? Café. Cara, essa vida politicamente correta, extremamente saudável, sabe? Essa coisa assim, é complexo, sabe? É muito complexo às vezes para mim. Às vezes eu me esbaldo do chocolate, eu sou viciada em café, adoro uma Coca-Cola zero. Não sou de fazer tipo.
É verdade. Gente, vocês colocam os nomes no Insta de vocês? Reda Suede. Puxa, eu queria falar o seu nome, tá? Eu vou ter que chamar você de Reda. Ou de Suede, sabe? Tá? Porque assim... Mara, ai Mara, minha amiga. Mara, minha amiga raiz. Amo. Que bom que você está aqui. A energia da Mara é sempre maravilhosa. Muito calor, Mara, muito. Calor de tudo. Ó, hoje é dia sério, de fazer live séria. Eu já ia começar a falar aqui minhas besteirinhas aqui. Tá um calor terrível. Aí, Cléris, você também, né? Pois é. Então vamos lá, né? Vamos começar. E eu que adoro acenar. Chega o povo, aí fica assim, acena, eu tô acenando para todo mundo. Bom, deixa eu ver. Ah, Rita, tá bom. Vai lá então. Participa na próxima. Então tá. Então, gente, responsabilidade afetiva, né? Cara, responsabilidade afetiva nada mais é do que você ter responsabilidade com as expectativas que você nutre. Beijo, Reda. Responsabilidade afetiva nada mais é do que você ter responsabilidade com as expectativas que você nutre na outra pessoa. E aí parece, eu falando assim, nada mais é do que isso, parece algo simples, mas não é. Principalmente quando nós estamos dispostos a conhecer alguém e quando gostamos aparentemente dessa pessoa, nós queremos sempre agradar, não é isso? Todo mundo quer apresentar a sua versão mais encantadora. Não há nada de mal nisso. Porém, quando a gente quer apresentar muito essa versão encantadora, a gente acaba falando muitas vezes aquilo que o outro quer ouvir. Porque a gente quer ser aprovado, ninguém aqui quer ser rejeitado. Enfim, mas é aí que entra algumas confusões, é aí que começam algumas confusões. Porque você acaba falando coisas que nem sempre você vai dar conta ou que você propriamente não é. Então, a responsabilidade afetiva é você ter um profundo respeito pelos sentimentos da outra pessoa e saber exatamente aquilo que você está nutrindo nessa pessoa. E para isso tem que ter aquele jogo muito sincero, tem que ter o diálogo muito sincero, desde o início, quando as pessoas estão começando a se revelar, né, a se desnudar. Por isso é tão importante um certo desnudamento da palavra, né, um certo desnudamento da alma, antes mesmo de começar outros níveis de desnudamento. Por quê? Porque você já desde o início, você está colocando exatamente quem você é, como você gosta, o que você pensa, quais os seus valores. E quando você não faz isso e vai se apressando em relações que ficam apenas na superficialidade do prazer, aí eu digo superficialidade porque é somente a questão de prazer, com o tempo isso vai causando um desgaste. Porque é óbvio que com a convivência vai entrar as relações, os sentimentos, né? Os modos que cada um tem, né? Em relação à vida, em relação a si próprio, em relação ao outro. E aí começam, então,
os desencantos, começam as desidealizações, as frustrações. Então, logo de início, é muito importante se dizer exatamente o que você sente, o que você gosta, o que você não gosta. E dizer também, se possível, das suas inseguranças, né? Porque nada é tão definido, né? Tem coisas que não são nem sempre tão bem definidas assim pra gente ou na gente. E então, existem coisas que você de repente não sabe exatamente se você vai gostar, se você não vai gostar, se você vai topar ou se você não vai topar. E já existem coisas que você sabe exatamente se você vai topar ou não. Aí eu vou falar então sobre a questão sexual logo. Não sou nada de preliminares, né? Brincadeirinhas à parte. A Mara está dizendo, eu vou dar essa pausa aqui, que ela sempre apresentou o lado pior para ver se o outro resiste. Se resistir, tá ótimo. Que risco, hein, amiga? Que risco, hein? Eu só me dei mal. Olha, eu tô dosando agora, tá? Eu tô dosando porque assim, é bom a gente apresentar mesmo o lado ruim, sabe? Mas às vezes o lado bom compensa tantas coisas, aí já viu a confusão. E você vende também, logo você pode até estimular o fracasso no outro. Eu não sei, amiga. Eu entendo o que você quer dizer, mas ponderação. Eu acho que tem que ter uma ponderação aí, não sei. Mas eu entendi perfeitamente. É legal mesmo você colocar aquilo que você não gosta, que você não aceita, que você não quer. Mas para isso você tem que ter um autoconhecimento. Se você não se conhece tão bem assim, como é que você vai dizer exatamente aquilo que já é certo para você? E como é que você vai avaliar se aquilo que o outro está se propondo realmente é o melhor para você? Isso é o mais importante, porque a gente adora culpar o outro, né? Tudo é culpa do outro. O outro que nos decepciona, o outro isso, o outro aquilo. Mas será que nós somos atentas a todas as verdades que o outro está nos colocando para que nós possamos nos situar? Vamos ver o que o Clério está falando. Ah, a cearense... A Mara está dizendo que cearense é diferente. Ah, eu amo. Amo você. Amo. É verdade. É que você sabe, né, Mara? O que eu passei nos últimos tempos. Então, apesar de ter sido um livramento, mas eu tô um pouco mais cautelosa para ser menos traumático. Mara é minha amiga, confidente, sabe? Mara sabe tudo. Então, olha só, o Cléris está falando aqui. Eu sempre mergulho em uma relação de corpo e alma. E sempre me dou mal. Por quê? E o Sérgio está falando, criar um limite? Ótimo. Ai, vai pegar fogo agora. Então, vamos lá, Cléris. Eu não sei exatamente como é que é essa questão de mergulhar, né, de corpo e alma. Assim, do que você realmente está falando. Porque eu acho que quando você é muito honesto, muito sincero, eu acho que tá legal. Não tem problema você mergulhar numa relação. A pior coisa é aquela questão morna, sabe? Ou entra na relação de fato ou não se relaciona. Não é isso? Porque é muito chato, né? Você também está se relacionando com uma pessoa ali extremamente resistente o tempo inteiro. A coisa não engata. Ou uma pessoa que não tem a menor segurança de onde está pisando, né? Então, acho que é muito importante, acho que isso está diretamente relacionado à sua disposição, sim, de transparência, de sinceridade, de investimento na relação,
Mas você tem que ter isso do outro em contramão, cara. Se a outra pessoa está em cima do muro, está muito resistente e tal, respeite, mas não vá tanto adiante. Então, por isso que o diálogo é tão legal, né? Por isso que a questão do olho no olho, face to face, é tão importante. Porque, assim, você pode perguntar, né? O que está vendo? O que é? Você está afim? Você não está afim? O que você espera de mim? O que você espera de uma relação? Tá, você espera de uma relação um compromisso bacana, mas você espera de mim isso? Porque às vezes o outro está com a melhor das intenções, né? Mas às vezes nós não estamos agradando tanto quanto gostaríamos. Existe uma diferença entre responsabilidade afetiva e reciprocidade afetiva. A reciprocidade é algo que você não pode, como é que eu vou dizer, né, propriamente controlar. Ou você sente ou você não sente. Ou você, né, decide retribuir aquele sentimento que o outro também está te oferecendo, né? Você é recíproco naquilo, ou não, simplesmente também porque você não sente. E aí não tem que se conversar. Se não gosta o suficiente, se não ama, se, sabe, ou não está apaixonado, ou não tem aquele interesse todo, enfim, eu acho que tem que ser na medida daquilo que sente e dizer. Eu acho que tem gente que chega e fala assim, ó, eu gostei de você, sinto um puta tesão, mas eu não quero um compromisso. Acho isso válido, porque é o outro que tem que decidir se ele quer isso para a vida dele ou não. Existem hoje em dia vários níveis e tipos de relacionamentos. E você só tem que saber se você quer aquilo ou não. Então tem que ter uma maturidade muito legal de ambas as partes. Uma outra coisa importante sobre responsabilidade afetiva é que você tem que deixar de lado um pouco do seu ego. Porque a responsabilidade afetiva inclui uma sinceridade que nem sempre nos agrada. Bom, se eu estou querendo sinceridade, responsabilidade, que o outro também tenha essa empatia, que o outro me olhe como uma mulher que tem sentimentos, que tem desejos, que tem vontades, mas que também tem todo o seu código aí de relação, né, vamos dizer assim. Se eu quero que ele olhe para mim com esse respeito, eu preciso aceitar a sinceridade dele. E a sinceridade inclui ele se chegar para mim e dizer, ó, não quero você, cara. Você não topou isso, não topou aquilo, você não gosta disso, não gosta daquilo. Pô, não quero, não é? Então, essa responsabilidade afetiva, você tem que ser tão sincero com o outro, quanto permitir que o outro seja sincero com você. Eu prefiro isso. Mesmo que na hora não me agrade, muito bem, eu prefiro isso. Eu valorizo muito mais, vamos dizer, o homem que tem essa coragem, esse caráter, do que aquele que fica tentando o tempo inteiro me agradar e na hora H não vai cumprir o acordo, né? Outra questão da responsabilidade afetiva é com relação às promessas. Gente, quando a gente começa aquele nível de encantamento, a gente adora, né, dizer o que vai fazer e acontecer na vida dessa pessoa. Isso é muito sério. Quando as pessoas, para mim, eu gosto de me colocar, tá? Não reparem, quem ainda não tinha visto uma live minha, eu gosto também de me colocar, eu coloco meu lado humano, meu lado mulher também, tá? Sou desse tipo. Bom, e aí quando você coloca... O que eu estava falando, gente? Que droga, me escapou rápido, é o inconsciente, daqui a pouco volta. Eu ia me colocar... Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta. Tem gente pedindo para participar. Eu já vou deixar, tá? A gente pode dividir um pouquinho, sim.
Uma outra questão que eu estava falando é justamente essa questão assim de, como é que eu vou dizer? Gente, alguém me lembra aí o que eu estava falando, que eu ia dar minha opinião pessoal sobre o assunto. Vocês estão prestando atenção? Alguém escreve aí. Então, eu sei, meus exemplos de vida, pois é, você disse que gosta de se colocar. Tá, deixa eu ver, eu gosto de me colocar. Então, antes disso, Sérgio, antes disso, eu ia dar um exemplo. Então, eu gosto de me colocar. Eu ia dar um exemplo que eu acabei esquecendo. Mas daqui a pouco volta. Não tem problema não. Meu inconsciente travou aqui, de repente não é para eu dizer. Isso aí se chama atos falhos, tá, gente? Bom, então assim, nesse profundo respeito, eu tenho que ter essa empatia, né? Então assim, eu preciso respeitar a questão das promessas. A gente adora, quando a gente está, né, naquele encantamento, fazer promessas para o outro, né? Porque a gente confunde expectativas com promessas. Então a gente sonha logo, a gente sonha, sei lá, em fazer uma série de coisas com aquela coisa gostosa que está ali na frente da gente, né? E a gente começa a falar disso, claro. Só que quando eu ouço muito isso, agora lembrei, eu tenho esse cuidado de, peraí, o cara tá com essas expectativas, ele na verdade, ele não está me prometendo nada. Ele pode até achar que está me prometendo, mas eu não entro muito nessa pilha. Não que eu não acredite nele, não que isso não venha a acontecer. Mas eu posso entender que são as expectativas que a gente cria que são inevitáveis. Como é que você começa a ficar encantado com uma pessoa e não vai criar expectativa naquela relação? Entende? Então você cria algumas expectativas, você comunica essas expectativas, mas fica com aquele ar de promessa, né? Então, a gente também tem que ter uma certa malícia ou um certo cuidado, não que a gente não vá levar o outro a sério, mas em percebermos que nesses momentos nós ficamos muito vulneráveis e também com muita sede de agradar e de conquista, né? E aí a gente fala coisas que nutrem muitas expectativas para o outro e depois a gente pode não cumprir aquilo e aquilo vai ser uma grande frustração. Ou às vezes a gente compra, né, de imediato todos aqueles encantos que o outro também está vendendo e aí daqui a pouco aquilo também se torna uma grande frustração. Então a gente tem que saber que essas boas intenções fazem parte. Agora, quando não tem boas intenções e ainda assim faz isso, aí é mau caratismo. Aí é querer jogar, é querer brincar. Aí é aquele tipo, né, que independente de idade, porque eu já vi homens com 50 anos fazerem isso, de ficar vendendo todo o marketing para ter um prêmio. Né? Ainda mais assim, os caras que precisam muito se autoafirmar, vendem todo o marketing para ter o prêmio. Conseguiu o prêmio, legal. Daqui a pouco, cadê? Né? Nada funciona. E já vi jovens também, seus 20 e poucos anos, não fazerem isso, né? Mostrarem uma maturidade maior em relação a outra pessoa. Né? Aquilo que vendem, de fato, é aquilo. Goste ou não, entendeu? Então, eu acho que essa honestidade é algo que está um pouco escasso hoje em dia e que a gente precisa cultivar. Uma outra coisa é que a gente não pode se preocupar muito nesses diálogos mais maduros, mais racionais. Aí sim, eu não posso me preocupar se o outro vai ficar chateado comigo por uma negativa que eu tenha dado, porque aí vai ser imaturidade dele, não é isso? Porque se a gente está num jogo aberto, num jogo sincero, em que a gente está falando sobre a nossa relação, que está se construindo ainda, né? E se de repente eu desaponto em alguma coisa, eu não posso achar
que aquele desapontamento, aquela frustração e etc. é minha culpa. Não, ele é que não está sabendo se relacionar com a verdade que eu estou lhe oferecendo. E aí ele tem que saber se quer ser enganado ou se quer a verdade. É aí que eu falo aquela confusão que o povo faz com a frase do Pequeno Príncipe. Tu és responsável por aquilo que cativas. Cara, nesse momento, você não pode ser responsável por estar endereçando ao outro sinceridade, honestidade. Entendem? Agora, porque aí é o inverso, né? Agora, essa responsabilidade afetiva, ela já está visando a relação mesmo, a construção dessa relação. Né? Então, assim, é bem diferente de simplesmente, porque eu gosto de colocar em várias nuances, por quê? Porque às vezes você dá atenção para uma pessoa, pronto, essa pessoa já fica fantasiando N coisas e acha que a partir dali você tem que. Cara, ninguém tem que nada. Né? Ninguém é obrigado a nada, certo? Assim como, de repente, no desenvolvimento da relação, em algum momento alguém pode desgostar do outro. Em algum momento a pessoa pode achar que não tem nada mais a ver. E aí? Vai ter que chegar e falar, não é? Vai ter que abrir. Né? E aí não dá, mas eu estou faltando com responsabilidade afetiva? Não sei quais são os motivos que estão te levando a isso. Mas que você tem esse direito, tem. Acho que quando existe sinceridade, o peso, né, o valor que se dá a qualquer coisa que se fale, né, seja para a união ou para separação, eu acho que é muito mais importante do que viver numa mentira, numa hipocrisia ou num jogo de traição, de insatisfação, de infelicidade. Isso também é responsabilidade afetiva. Se você sabe que você não tem o sentimento tamanho para, né, para ser recíproco a tudo aquilo que aquela pessoa espera de você, se você sabe que a sua doação ali, nessa relação, o teu investimento, traz para ela muita frustração, porque é pouco, vamos lá, é pouco, então liberte essa pessoa. Isso é responsabilidade afetiva. Ah, mas ela me ama, ela me adora. Cara, você não transa com ela, você não tem desejo por ela, você não tem o respeito por ela. Você está com ela por quê? Porque ela gosta de você? Cara, ela tem que ser amada. Ou, se você não é capaz de amar essa pessoa, se você nada sente, pensa nisso. Converse com ela. Ela merece encontrar uma pessoa que a deseje de verdade, que a ame de verdade, que a queira de verdade. Entenderam? Eu já passei por isso no sentido inverso, assim, sabe? E tipo assim, cara, é liberar o outro, cara, sabe? É tipo, sabe, é liberar o outro. Você até gosta do outro, você acha o outro uma pessoa legal, mas você sabe que você não vai passar daquele investimento, sabe? Vai ficar retendo o outro, você sente uma certa perda. Por quê? Porque aquela pessoa, o afeto daquela pessoa, te dá segurança, te dá confiança, né? Massageia seu ego. Mas no fundo, você está insatisfeito. Você não quer aquele amor, aquela paixão. Você não quer. Você está com aquela pessoa por uma simples questão, às vezes, de segurança. E aí tem que ter muita hombridade. Você tem que ter muito respeito pelo outro para chegar e dizer assim, olha, eu acho que eu estou te oferecendo pouco. Não porque eu tenho pouco, mas porque eu sinto pouco por você. Eu não sinto tudo que você merece realmente. Então eu não estou afim muitas vezes de me encontrar com você. Eu não tenho muita paciência às vezes de conversar com você. Quando eu vejo, eu estou me irritando com você. Isso tudo são sintomas de que você está muito insatisfeito.
Aí é melhor você ser sincero e se afastar do que você maltratar, porque acaba sendo um maltrato. Porque às vezes a gente não consegue mentir. E o outro está ali cobrando atenção, cobrando atenção, cobrando atenção. Não é isso? E aí você tem que ver se essa cobrança te faz, te excita e você quer mais, você quer dar ser recíproco, ou se essa pessoa, quando te cobra, você já não consegue. Porque você não tem por ela esse nível de sentimento, de tesão, de desejo, do que for. Então é melhor libera essa pessoa. Libera essa pessoa. Não é? Mulheres, se vocês estão numa relação em que vocês estão sentindo que vocês não são suficientemente amadas, e aí é uma questão muito, muito profunda, porque eu não sei até que ponto nós seremos amadas do jeito que nós gostaríamos de sermos amadas, porque vai muito de muitas idealizações. Porém, existe sim um referencial em que você precisa pensar, sabe? Cara, eu não estou satisfeita. Não acho que ele me dê atenção, não acho que ele tenha os cuidados que ele deveria ter comigo. Não acho que nas situações que ele poderia chegar junto, parceiro, cúmplice, amigo, não acho que ele esteja chegando. Não acho que ele esteja se dedicando tão bem assim na cama, pelo menos pensando também no meu prazer. Não acho, tô achando que tá fraco. Cara, liberte-se. Liberte-se, porque a vida tá aí. Vai ficar perdendo tempo. Se, é claro, isso não puder ser reconstruído. Porque às vezes acontecem crises nas relações em que as coisas se esfriam. Mas, gente, tudo tem solução. Vambora, né? Terapia de casal. Ó, tá? Terapia de casal, tá? Também trabalho com isso, tá? Mas assim, você tem que, sabe, vamos lá, dá pra, aquele tesão que a gente já sentiu antes, aquela parceria, aquela cumplicidade, será que dá pra resgatar aquilo? Vamos resolver essas crises que estão desgastando a relação? Vamos renovar tudo? Vambora? Ok. Agora, não dá mais, não dá a ponto de você começar realmente a se interessar até mesmo por outras pessoas. Então, cara, sabe, mulheres, se liberem disso. Homens, se liberem disso. A pior coisa, gente, eu vou falar para vocês, é você estar numa relação que está totalmente insatisfeita e, de repente, você fica vulnerável ao social. Né? Porque, assim, o cara, eu vou ter que botar os homens na berlinda. Sinto muito. O cara não cuida de você. Aí vai perguntar ele vai ter várias queixinhas, aqueles mimimizinhos, sabe? Ah, vai tomar banho. O cara não cuida de você, sabe? O cara não tem os cuidados que você merece. Cara, na vida existem milhares querendo cuidar de você. Isso é uma merda. Porque aquela pessoa que você fez o trato de uma relação fechada, fiel, leal, sabe, de construção real de uma coisa bacana, pô, tá falhando, não tá te ouvindo, não faz DR, sabe, não revigora, não faz nada para que isso mude, você fica extremamente vulnerável ao desejo do outro que está ali o tempo todo, sinalizando para você o quanto ele quer cuidar de você. Isso é terrível. Já passei por isso. Uma merda, entendeu? E você quer ser fiel, né, ter uma certa responsabilidade afetiva com o trato que você fez, né? Você quer ali, porque a gente sabe que relação dá trabalho, relação é um pouco trabalhosa. Mas o outro não chega junto nem para isso. Então, fica difícil, sabe? Muito difícil. Aí, uma mulher, né, enfim, qualquer trai, é massacrada pela sociedade,
Só que ninguém se questiona que ela já está sendo traída há muito tempo em todas as suas expectativas, promessas que foram feitas, etc. Por quê? Porque não houve esse nível de responsabilidade, de fato, afetiva para com essa pessoa, né? Como é que uma pessoa em que você convive, você não vai ter cuidados com esses sentimentos que ela carrega, que você não vai ter cuidados, né? Enfim, com ela. É isso. Vamos lá ver o que vocês estão falando para a gente desenvolver mais. Mara, eu vou ver como é que eu coloco, tá? Eu vou ver como é que eu vou colocar no YouTube. Eu nunca tinha feito isso, eu acho. Botar uma live no YouTube. Eu vou ver se eu coloco sim, tá? Vou ver se eu coloco sim. Vou aprender, né? Eu sou assim. Ai, a Daiane tá aí, minha linda, minha amiga, fala. Quando o outro não te satisfaz, no geral, dar o fora é um ato de amor próprio e responsabilidade, com certeza. E para isso, a gente não pode temer a solidão. Né? A gente não pode temer. Eu sei que é uma droga, de vez em quando é chato pra caramba, é ruim, chora, fica mal. Mas e aí? Sabe? Passa, passa. Acho que as mulheres não podem temer ficarem sozinhas. Ficar sozinha nesse sentido, gente, é até mesmo um ato político. Você não tem que se submeter àquilo que você não gosta ou que não te satisfaça. Não tem. Entendeu? Você não tem. Sérgio, realmente, a mulher coloca muito nos filhos essa idealização de amor perfeito. Sim, mas eu prefiro... eu vou falar sobre o peso da maternidade. Eu vou falar, deve ser essa semana. Eu vou falar sobre o peso da maternidade e eu vou incluir esse assunto. Tá bom? Apesar de que responsabilidade afetiva envolve filhos, até mesmo relações de amizade, no emprego, né, e etc. Mas eu estou focando mais nas relações amorosas mesmo. A Mara está dizendo que já ouviu um caso que o homem queria a esposa, mas queria ir para a cama com outras e dizia para a coitada que ela era o amor dele, mas as outras eram a realização das taras dele. Isso existe? Existe, amiga. Existe muito. Então, cabe à mulher, à esposa, saber se ela está afim disso ou não, se isso vai dar prazer a ela ou não. Né? Já ouvi relatos de mulheres que fazem de boas, gostam, sei lá. Acabam tendo também um caso com a outra mulher que foi para a cama, enfim. Cara, tudo que envolve sexo, né? Você tem que saber se você vai sentir prazer com aquilo. Se você não sente prazer com aquilo, não faça. Por isso que eu acho importante que os homens sejam bem honestos. Por quê, gente? Porque às vezes você não sabe a história de vida dessa mulher. Aí, homens, prestem atenção, hein? Você não sabe a história de vida dessa mulher. Você não sabe se ela já passou por alguma situação de extrema violência, né? Se ela já passou por algum estupro. Enfim, você não sabe se ela traz registros de traumas, sabe? Então você tem que saber com quem você está se relacionando. Então, se caso ela não teve assim, coragem até de dividir isso com você, porque não é algo tão simples e nem deve confiar em todo mundo, mas que você tenha a sensibilidade de dizer para ela como você é, né? Existem homens que são assim, são sádicos, né? Existem as relações sadomasoquistas, sacou? Então, assim, tem que dizer, cara, tem que dizer. Porque se você deixar para mostrar isso na hora, pode ser uma merda. Pode traumatizar essa mulher que não estava esperando por aquilo, né? Enfim, então diga como você é, sabe? Que nem esses homens também que gostam de apanhar. Sabe? Eu tô fora, isso não me encanta. Minha porrada é só na palavra, de vez em quando, os machistas.
Mas assim, eu não tenho a menor disposição de bater num homem, de humilhar. Mas existem homens que só sentem prazer, que só têm ereção se forem humilhados pela mulher. Entendeu? Tem que chegar e perguntar, cara, assim, sabe? Maravilhosa, gostosa, você vai estar disposta a bater na minha cara, a pisar na minha cara, a dar porrada, enfim, me sangrar, porque é só assim que a coisa funciona, sabe? De início ela pode achar divertido, agora muitas depois passam a odiar isso. E outras gostam. Então, se isso é tão importante para você, você tem que buscar uma parceira que enfia a porrada, tá tudo certo. Mas que ela sinta prazer nisso, porque você vai sentir prazer de um lado e ela prazer de outro, e tá tudo certo. O que não dá é a gente querer transformar o outro naquilo que o outro não é. Porque aí é uma violência com o outro. Né? A mulher que gosta de bater em homem na cama. Cara, ela tem que pegar um que queira. Mas... Imagina, homem, vocês estão aí lá de boas, de repente, paf. Assim, a coisa bruta mesmo. Tô falando não é daquele tapinha, assim, de brincadeirinha que rola, não, tá? Aqueles tapinhas, assim, tipo joguinhos sexuais. Não, eu tô falando do sexo pesado, porradona mesmo, entendeu? E isso aí, cara, assim, não vai, né? A mulher... Já pensou? Então você... Aí vem o instinto de defesa, é a porradaria geral. Não dá. Então tem que conversar assim. Então essa intimidade da palavra é essencial, não é? A intimidade da palavra, porque você tem que falar das coisas que você gosta, que não gosta. E outra, não pode achar que o outro vai te achar, como é que eu vou dizer? Ruim de cama, não, gente. Isso não rola, isso não existe. Ai, coisa assim, sabe? Eu fico assim, ai, esses estereótipos, sabe? Cara, o que é bom de cama para um não vai ser para outro, sabe? O que é um sexo gostoso para um não vai ser para outro. E assim é. E as pessoas têm que se, encaixar, né? Tem que buscar afinidades. Ponto. Se você tá com um cara que tem afinidades com você nesse sentido, você é boa de cama para ele, ele é bom de cama para você e ponto, né? Agora, se você for transar, por exemplo, com um cara que gosta de apanhar geral, apanhar mesmo, você faz até xixi na cara dele, tá? Mas você não faz porque você não consegue fazer isso, você vai ser péssima para ele, entenderam? Então, assim, vamos tirar esses estereótipos, vamos parar com a necessidade de ficar agradando o outro, né? No seu absoluto. Claro que uns agradozinhos a gente faz, mas tem que fazer também. Você aí tem que fazer também. Uns agradozinhos a gente faz, claro, né, gente? Porém, nada que você sinta que vai ser, sabe, ruim para você, que você vai se sentir mal, né? E para isso você tem que se conhecer bem e ser responsável é isso, né? Afetivamente, como a minha amiga Daiane colocou, consigo próprio, acima de tudo, e para com o outro, com quem você está se relacionando. Alguém quer dividir aqui comigo? O Cléber está dizendo, Deus, mais porrada não. Ai, gente, também acho. Peraí. Cléber está falando uma outra coisa aqui, peraí. É certo quando a mulher muda e depois de alguns dias a gente perguntando se tinha algo e ela falava que não, que depois de alguns dias fala que não dá, mas... Certo, deu um tempo para ela pensar melhor? Olha, eu acho que pode mudar, né? Sabe o que acontece, gente? Não é nem por mal, às vezes é aquilo, né? A pessoa vai naquela vontade muito grande de ter alguém, de que uma relação dê certo. Aí logo no primeiro, segunda conversa, assim, sabe? É tudo tão gostoso. E aí, de repente, alguma coisa rola, ou que você tenha dito, enfim, qualquer coisa, e ela... freia,
entendeu? Ela tem esse direito de frear, sabe? Ela tem esse direito. A mulher, ela pode frear a qualquer hora, tanto de uma conversa quanto de uma relação sexual, inclusive, cara. É isso que os homens têm que entender. E quem não respeitar isso, porra, vai estar sendo, né, bem babaca. Porque você não sabe o que está se passando com ela naquele dia, naquele momento. Você não sabe os registros que podem estar surgindo nela naquele momento. E, cara, os homens perdem grandes oportunidades, sabe, de serem homens também, nesse sentido. Então, vamos dizer assim, eu passei por isso, já tem bastante tempo, eu tive um relacionamento que foi assim maravilhoso na minha vida, que eu nunca vou esquecer dessa pessoa. E eu estava num momento bastante frágil, e eu lembro que, enfim, em determinado momento eu estava muito sensível, né, por várias questões que eu tinha vivido, que, enfim. E parou tudo, né? O cara parou, sabe? O cara parou, o cara só me abraçava, sabe? O cara só me deu carinho, me deu amor. Cara, 1 hora depois a gente estava num sexo incrível. Mas é isso, né? Você tem que estar disposto, você tem que entender que aquela frustração daquele momento não é a frustração sempre, não é da relação, que às vezes a mulher está sensível, sei lá, alguma coisa, ela lembra, sei lá, qualquer coisa. Eu não vou aqui expor exatamente as minhas razões. Mas aconteceu isso. Eu estava muito sensível naquele dia, sabe? Alguma coisa, sei lá. E ele, sabe, foi assim fantástico. Me ouviu também, me abraçou muito, sabe? E eu senti por ele assim um amor incrível naquele momento, e depois um puta tesão, e depois era só. Ele era estrangeiro, né? Ele estava passando férias aqui no Brasil, e aí a gente não pôde prosseguir. Ele era de Amsterdã. Eu tinha uns 27 anos. Cara, foi incrível. E o cara ele tinha uma experiência de yoga, sexo tântrico, sabe? Nossa, ele... O cara foi incrível. E ele foi muito importante na minha vida. Então, eu acho que os homens às vezes perdem grandes oportunidades de serem fodas. Por quê? Por causa do ego. Porque naquele momento aquela mulher pode, por alguma razão que não diz respeito a ele, pode estar frustrando-o, né? Mas ele leva logo para o lado pessoal da virilidade, se sente muito ofendido, rejeitado e pronto. E aí estraga tudo. Então, é isso. Né? Eu acho que agora... Mas isso a gente só consegue fazer também. Eu também fui tão honesta, fui tão sincera na expressão dos meus sentimentos naquele momento. E ele era uma pessoa tão sensível e tão bacana que foi perfeito. Agora, se você faz isso com mau caráter, caralho, o cara vai, sabe, vai ser uma merda, entendeu? Talvez isso tenha ocorrido porque eu confiava muito nele, então eu estava completamente desnuda em todos os momentos, assim, eu estava muito espontânea, sempre muito sincera, sabe? E, enfim, eu acho que essa confiança fez com que eu pudesse confiar, né? Que eu colocasse isso para ele. E ele agiu com uma responsabilidade fantástica, sabe? Quando essa expressão nem existia. E foi isso. Então, acho que é isso. Ele queria que eu fosse para Amsterdã também, mas aí a coisa ia ficar muito complicada para mim, né? Imagina, meu filho na época, poxa, tinha 10 anos de idade, minha vida aqui, enfim.
Que bênção são esses amores, mesmo passageiros, vocês não têm ideia. E outra coisa, às vezes você tem uma relação de 10 anos com uma pessoa que não tem esse grau de intimidade, de cumplicidade, que você, de repente, estabelece com uma pessoa que você ficou uns 2, 3 meses. Por isso que, sabe... Cara, é muito da qualidade da relação que você também quer investir. A qualidade daquilo que você também está investindo ali. E a gente tem que pensar um pouco na qualidade do que a gente oferece ao outro, para que a gente possa entender a qualidade que a gente merece do outro para conosco. Vou falar muito sério com vocês. Esse homem foi um marco na minha vida. Depois desse homem, caraca, sabe? Foi um marco na minha vida. O cara que não entendesse, de repente, qualquer momento mais sensível meu, cara, eu descartava. Entendem? Então, como é bom a gente poder ter experiências assim. Porque a gente vai cada vez mais nivelando. E por isso é tão legal que a gente possa também melhorar essas nossas qualidades, sabe? De relação, do que a gente está se propondo para o outro. Tem mais alguma pergunta? Ai, Sérgio, que bom, obrigada. Eu gosto de fazer essas partilhas, sabe, amigo? Porque eu acho que são coisas que nos ajudam, né? E eu prefiro falar assim do que ficar falando de caso clínico, porque aí não é ético. Então, a não ser quando eu construo casos baseando-se em tudo que eu já vivi na clínica, né? Uma coisa importante que eu preciso também colocar para vocês, isso aí antes que termine o tempo, deixa eu ver quanto tempo tem. Ai, já vai terminar. Ai, meu Deus, preste atenção. Homens, principalmente porque vocês são experts nisso, eu vou pedir uma coisa para que vocês reflitam. Nós sabemos que culturalmente os homens mentem. Vai lá, a maioria. Sabemos que a nossa cultura tem uma falência masculina foda. Mentem pra caramba, enfim. As mulheres descobrem, sempre. E o pior jogo é aquele que, como é que eu vou dizer? De mentir perante o óbvio. A mulher viu a mensagem no celular, a mulher viu a mensagem no Instagram, sabe, no Facebook, no WhatsApp, a mulher viu a troca de olhares, de mensagens, sabe? Enfim, cara, se ela viu e ela te pede a verdade, diga a verdade. Isso é responsabilidade afetiva. Não diga que ela é uma louca, não diga que ela está inventando. Isso é abuso psicológico. Isso é total falta de respeito pela integridade psicológica da mulher que está ao seu lado. Então, por mais que seja, às vezes, doloroso e arriscado, mesmo diante do risco de perdê-la, seja honesto. Porque a pior coisa, cara, é você ver uma situação, você saber, você descobrir, e o outro não ter a dignidade de admitir. E aí, mulheres, eu digo a vocês, se vocês estão com algum tipo de homem assim, larga. Sinceramente, larga. Se o cara não tem firmeza de caráter, coragem, moral para assumir as suas atitudes, não serve para você. Não serve. Porque, vamos lá, o quanto puderem dizer que nós somos as loucas para não admitirem os seus erros, as suas vaciladas, os seus rompimentos de tratos, o quanto eles puderem fazer, eles farão. Então, se cara nunca admite, larga desse cara. E os caras que até então agem assim, que eu acho muito difícil de mudarem, mas reflitam o quanto isso é violento. O quanto, sabe, isso é egoísta. O quanto isso é medíocre, pequeno. Isso é uma fraqueza moral. Seja forte, assuma,
Assuma. É muito melhor lidar com a verdade, porque o perdão ou a reconciliação só pode advir na humildade. Quando alguém admite que pode ter errado, quando alguém tem a coragem de se retratar, mas quando aquele outro também não vai usar isso eternamente contra essa pessoa, quando aquele outro também tem a coragem de dizer, nossa, tá tudo certo, vamos recomeçar. Aí é possível. Faz parte, gente. Faz parte. Tá? Responsabilidade afetiva é isso. Sinceridade. Doa a quem doer. Mas o valor da sinceridade é o maior respeito e empatia que você pode ter para com alguém. Tá bom? Eu ia chamar, mas puxa, eu ia dividir a tela, tinha alguém me pedindo, me perdoa, gente, acabei, a coisa se desenvolveu, deixa para uma outra oportunidade, e é isso. Se vocês quiserem, a gente volta a falar no assunto, depois, só deixar nos comentários aí qualquer coisa escrita que a gente, de repente, volta a falar no assunto. Acho que tem muita coisa, tá bom? Obrigada, muito obrigada. Beijo e muito amor. Responsabilidade. Tchau.